vaginalis é um protozoário flagelado, unicelular, monocênico e anaeróbico, causador da doença tricomoníase, essa sendo, por sua vez, a infecção sexualmente transmissível não viral mais comum no mundo. Esse parasito possui apenas uma forma de desenvolvimento morfológico, que é a forma de trofozoito, sendo ativo, uma forma ativa e infectante ao seu hospedeiro. Seu hospedeiro natural é apenas um, sendo assim considerado um parasito monocênico. Esse hospedeiro é o ser humano. O trofozoito habita o baixo trato genital feminino e no homem habita tanto a uretra quanto pode habitar também a próstata masculina. Mas como que acontece, como que ocorre o ciclo biológico desse agente etiológico, o Trichomonas vaginalis? Acontece da seguinte maneira. A transmissão ocorre principalmente por relação sexual desprotegida, ou seja, ocorre quando, por exemplo, um homem é infectado com o trofozoito e esse trofozoito, estando na uretra masculina, é carregado, transportado junto com a ejaculação seminal e chega até a vagina da mulher. Ao chegar à vagina, o trofozoito encontra um ambiente muito ácido e para sobreviver e formar suas colônias, ele vai fazer com que esse ambiente, que é naturalmente ácido, se torne um pouco menos ácido. Através da mudança da microbiota vaginal. O trofozoito, ele começa a aumentar a quantidade de bactérias anaeróbicas e diminui a quantidade de lactobacilos responsáveis pela manutenção do pH ácido da vagina. Ao chegar à vagina, o trofozoito, ele começa um processo de adesão à mucosa vaginal. Começa ali a produzir enzimas chamadas de mucinases. Essas mucinases, elas destroem a mucina, principal componente da mucosa vaginal. Ao destruir a mucina, o trofozoito começa a bater o flagelo, o batimento flagelar. E ali conclui o processo de adesão à mucosa vaginal. Depois de se aderir à mucosa vaginal, ele começa a produzir colônias através da reprodução assexuada, chamada de fissão binária ou fusão binária longitudinal, formando assim várias e várias colônias. Por fim, quando a mulher infectada com trofozoito mantém uma relação sexual desprotegida com outro parceiro, ela perpetua o ciclo biológico desse agente etiológico, passando assim o trofozoito para o seu próximo parceiro. A transmissão do Trichomonas vaginalis pode ocorrer por outros fatores também, como, por exemplo, pelo compartilhamento de objetos íntimos, como calcinha, ou então cuecas. Porém, é mais difícil, tendo em vista que o parasito possui apenas a forma de trofozoito, e o trofozoito depende do hospedeiro para sobreviver. Então, quando encontramos trofozoitos em objetos íntimos, eles tendem a sobreviver por um pequeno período de tempo. Também é possível a transmissão vertical, quando durante o parto a criança ela entra em contato com a vagina da sua mãe, contaminada com Trichomonas vaginalis. Porém, é uma transmissão autolimitada. A tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível com prevalência global. É a IST não viral mais comum do mundo. No entanto, os dados completos sobre a prevalência e a incidência mundial são relativamente limitados. De acordo com estimativas publicadas pela Organização Mundial da Saúde, em 2020 ocorreram cerca de 156 milhões de novos casos de infecção pelo Trichomonas vaginalis em pessoas entre 15 e 49 anos, sendo 73,7 milhões em mulheres e 82,6 milhões em homens.
com destaque para a região africana, que concentrou 1/3 total das novas infecções. E nesse período, a prevalência global entre as mulheres foi de aproximadamente 4,9%. E essa condição representa um desafio importante para a saúde pública, sobretudo devido ao impacto nas mulheres em idade reprodutiva, que além de estar presente em até 39% das pacientes com neoplasia intraepitelial cervical, a tricomoníase pode levar à infertilidade em 20% dos casos, além de estar associada ao parto prematuro, baixo peso ao nascer, infecções respiratórias e até casos de natimortalidade. E outro aspecto preocupante é a relação da doença com a transmissão do HIV, já que inflamações e microlesões na mucosa genital provocada pelo tricomonas favorecem a entrada do vírus do HIV no organismo. E a prevalência da tricomoníase varia muito entre os países. Em algumas regiões, os índices são baixos, como na Coreia, na Holanda, na Turquia, Itália, variam entre 1% e 2%. Porém, taxas muito mais altas foram registradas em países como o Iraque, com 35%, Madagascar com 23%, México com 32%, e no Brasil a prevalência estimada foi de 13,1%. Com o objetivo de enfrentar esse problema, a OMS lançou em 2022 a Estratégia Global do Setor de Saúde para Infecções Sexualmente Transmissíveis, que tem como a meta a redução de 50% dos novos casos de tricomoníase até 2030, através do fortalecimento de medidas de prevenção, do diagnóstico, tratamento e a vigilância em nível nacional e internacional. A tricomoníase pode apresentar uma ampla variedade de sintomas, embora muitos casos sejam assintomáticos, especialmente nos homens. No sexo feminino, pelo menos 2/3 das mulheres infectadas apresentam manifestações clínicas, entre elas corrimento vaginal abundante, espumoso, de coloração amarela esverdeada ou verde acinzentada, geralmente com odor desagradável semelhante ao de peixe, coceira, irritação vaginal, queimação na região genital, inchaço, vermelhidão, dor ao urinar, dor durante o ato sexual e desconforto na parte inferior do abdômen. Sem tratamento, a infecção pode persistir por meses e até mesmo anos, aumentando o risco de infertilidade e câncer de colo de útero. Nos homens, a infecção pelo tricomonas vaginalis é frequentemente assintomática e transitória, podendo, contudo, permanecer de forma silenciosa durante meses e podendo servir como fonte de contágio. Quando presentes, os sintomas incluem ardência e coceira na uretra, dor ou desconforto ao urinar e corrimento uretral e dor escrotal. O diagnóstico clínico é baseado nestes sinais e sintomas, mas a confirmação depende de exames laboratoriais. O método mais simples e amplamente utilizado é o exame a fresco, no qual o protozoário vivo pode ser observado em movimento ao microscópio, embora apresente baixa sensibilidade. Outros métodos incluem a citologia oncológica, que é o Papa Nicolau, que pode detectar o parasito de forma incidencial. A cultura, que possui alta sensibilidade, mas exige até 7 dias para o resultado. Testes rápidos imunológicos capazes de identificar antígenos do tricomonas vaginalis em poucos minutos e os testes moleculares PCR,
altamente considerados específicos, embora com custo mais elevado e menor disponibilidade. Assim, enquanto os sinais clínicos fornecem importantes indícios, o diagnóstico laboratorial é fundamental para a confirmação e escolha do tratamento adequado. Falando agora sobre os métodos de controle e profilaxia, eu ressalto o método principal, que é o uso de preservativos, tendo em vista que a transmissão do Trichomonas vaginalis é feita através de uma relação sexual desprotegida. Ao utilizar preservativos, eu crio uma barreira, fazendo com que o líquido seminal do homem, contendo os trofozoítos, não cheguem até a vagina da mulher. Também é necessário outros métodos de controle e profilaxia, como, por exemplo, campanhas de conscientização em saúde pública, fazendo conhecido o parasito e a doença. Também é necessário um tratamento eficaz e um diagnóstico precoce da tricomoníase.